Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Gelsa que está falando, eu sou professora, pedagoga, psicopedagoga e tenho especialização em TEA e, por último agora, serviço assistido por animais. Legal, também educação infantil, Educação especial, isso. Isso é o que a gente mais faz ultimamente. Verdade, especializações. Olá pessoal, meu nome é Ieda, eu também sou professora bilíngue, especializada em transtorno do espectro autista e também em serviços assistidos por animais, que está sendo o nosso último tema de estudo. E nós estamos aqui para agradecer também a vocês, né? Porque se vocês chegaram até aqui, significa que tem interesse no que a gente tem para falar do mundo, né? Dos pais, das avós, das famílias atípicas, sobre esse nosso método que está sendo muito diferente no nosso dia a dia e que está dando muito resultado. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que surgiu o nosso trabalho. Bom, para quem já nos conhece da rede social ou pessoalmente também, sabe que a gente vive postando coisas aí com duas cachorras. Uma é a Frida, que é uma labradora amarela, e depois a outra é a Zoe, que é a mais nova, também é uma labradora, é a labradora preta, né? A princípio, as redes sociais de fato surgiu para a gente poder gravar as gracinhas, né? São cães extremamente inteligentes. E a gente sempre se divertiu com as duas, né? Por mais que a Zoe chegou depois de 4 anos, né? A Frida já tinha 4 anos, mas a gente sempre gostou de fazer esse tipo de postagem. A Gel sempre teve facilidade para mexer nas edições de vídeo, essas coisas, né? Isso sempre me encantou, na verdade. Sempre gostei de filtrar a natureza, a essência do natural das cachorras, sempre, em visitas que a gente sempre fez desde o início. Em instituições de longa permanência, em vários lugares. Eu sempre gostei de registrar, isso daí já está na minha natureza. Em forma de foto e vídeo, exatamente. Né? E aí é um combo que a gente vai juntando, aquilo que a gente gosta, a gente se profissionaliza em cima e aí só vai agregando dentro do nosso trabalho. E então, quando a gente começou a adestrar a Zoe, que é a mais nova, o adestrador disse que a Frida tinha perfil para ser cão de terapia. Aqui na cidade onde a gente trabalha, que é Araçatuba, interior de São Paulo, tinha muitos anos, né, teve há muitos anos o projeto Cão Cidadão, feito pela faculdade, pela Universidade, né, de São Paulo, a Unesp, campus de veterinária. E eles trabalhavam, né, tinha adestradores que trabalhavam com cães com a raça labrador também, e os estagiários de veterinária levavam os cães para fazer visitas, né, adestrava para esse fim terapêutico e levava nas casas de longa permanência, em ONGs, em instituições filantrópicas, né, tudo de forma voluntariada. E aí nos inspiramos muito. Foi onde a gente entrou nesse mundo por conta do adestrador que, no particular, ele fez, que a gente foi adestrar a Zoe no particular, ele fez um teste na Frida, que ele já sentiu que a Frida tinha esse perfil, né? E a Frida passou nesse teste e foi onde a gente começou como voluntariado, né? Então a Frida começou primeiro, ela já era adestrada, né? A gente sempre trabalhou com adestramento, mas para convívio mesmo, né? Dentro de casa, porém a gente entrou nesse meio, já sabia que existia algum trabalho, alguma coisa em relação a terapia com cães, né, visitações, a gente já tinha um pouco do conhecimento, porém a partir do momento que a gente entrou no projeto Cão Cidadão, a gente despertou esse olhar para realmente trabalhar em cima disso. E aí a gente descobriu que o caminho, né, do serviço assistido por animais, ele é longo, não é uma coisa que começou esse ano, esses dias atrás, pelo contrário. E logo após o voluntariado, nós como professoras do Estado, Ieda em uma unidade escolar e eu em outra, aí nós criamos esse projeto, né? Com o nome de Projeto Nala, Ieda numa escola e eu em outra escola, nós atendemos, não dá para acolher todos os alunos da unidade escolar, então nós especificamos, nós como somos especialistas em TEA, em educação,
a gente pegou e foi. Seguindo nesse caminho do Seguindo voluntariado. nesse caminho, e criamos esse projeto, e ela na escola dela com o mesmo projeto, o projeto Nala, e eu na minha. E foi muito gratificante. Desde então, desde o voluntariado, os feedbacks que recebemos é maravilhoso. A gente, com as cachorras, a gente sente que a gente transforma a vida da criança, do adulto, aí já não tem idade, porque trabalhamos com todas as faixas etárias. A energia do ambiente muda assim que as cachorras chegam. Exatamente. E dentro, né, desse projeto, a primeiro momento, ele tinha o nome de sinoterapia na escola. Foi um termo que foi usado muito tempo atrás, porque os estudos internacionais, eles vão sempre atualizando, né, os termos a ser utilizados dentro dessa área de trabalho, que é muito importante a gente frisar isso, que é uma área de trabalho. E na época era usado como sinoterapia, cães terapeutas, né, ou pet terapeutas, pet terapia, enfim. Essas nomenclaturas, elas já foram usadas, elas Sim. existiam de fato, né? Mas os estudos vão atualizando sempre, e aí hoje em dia a gente já não usa mais o termo sinoterapia, pet terapia, cão terapeutas. Esse termo não é usado mais ao longo dos estudos, né? Então, vocês estão percebendo que a gente tem muita coisa para conversar. É por isso que hoje a gente está aqui para compartilhar com vocês essa nossa jornada transformadora. Essa experiência maravilhosa que Sim. a cada dia soma-se muito, muito e de forma positiva, muito positiva. Vocês vão acompanhar. É um detalhe, nós respeitamos muito, muito o ser humano e a relação humano-animal também. Nós respeitamos muito ela, porque é o nosso amor, é nossas filhas pets. Exatamente. Que a gente tem com muito carinho, que traz todo o horário a respeito, reveza pra gente trabalhar, tudo. Vamos assim dar uma pincelada, Sim, né, em como surgiu o serviço assistidos por animais. Então, assim, é um ramo do trabalho que ele é mais valorizado fora do país. Então, assim, os estudos que vêm dentro dessa área, geralmente dos Estados Unidos e alguns países europeus, que eles investem mesmo nesse tipo de estudo. Então, ele é científico, né? Então, nós seguimos os artigos científicos, as publicações de algumas instituições que são os principais. Então, eles estudam, fazem todos esses estudos, eles fazem conferências internacionais, eles fazem um encontro, né, com os representantes de cada país que tem o interesse desse estudo, né? Eles lançam artigos que eles chamam de white papers, né? Então, eles sempre estão, pode ser uma vez por ano, ou às vezes saem 2 white papers no ano, enfim. No início desse ano houve uma reforma nessas nomenclaturas, né? Isso. E aí, então, essas instituições internacionais, eles estudam cientificamente, lança os artigos científicos, aí é traduzido para os países de interesse ou para os núcleos que têm interesse nesse tipo de serviço, né? Que é o que a gente acompanha hoje em dia. Então, a gente estudou, sim, nós somos especializadas com várias mentorias em cima dessa área, a gente lê muito. Não estudamos, continuamos estudando, sempre. O estudo nessa área é contínuo, sempre. Porque está sempre saindo, sim, novas vertentes. Orientações técnicas, reciclagens, cursos, porque sempre vai inovando, e uma inovação assim para a melhoria do atendimento, tanto humano e animal, sempre inovando e estudando, e é uma área que nos encanta. Então eu acho que aqui é muito amor assim, que reciprocidade, sempre. Super, 100% recíproco. Exatamente. Aqui no Brasil, mais ou menos, os primeiros registros, cientificamente falando, nós temos a 1964, Isso, que é a Anísia da Silveira, que ela foi a primeira psiquiatra mulher, então ela já começou quebrando tabu aí, né, do trabalho feminino. Então ela foi a primeira psiquiatra mulher aqui no Brasil, e ela foi totalmente contra aos trabalhos de
que eram feitos, né, nos hospitais psiquiátricos, como por exemplo choque, torturas, essas coisas. E ela começou o trabalho dela com gatos. Ela escreveu um livro falando sobre esse trabalho terapêutico com os gatos. Ela percebeu que os pacientes começaram a se acalmar mais porque desenvolveu senso de responsabilidade, socialização, criação de vínculo, tudo isso com os gatos que eles iam pegando na rua mesmo e colocando para cuidar dentro do hospital, e isso houve uma melhora significante. Então ela escreveu um livro e tem também um filme, né, sobre a vida dela, que é a Glória Pires, que interpreta a Nise da Silveira. Então, passando para cá do Brasil, a gente começa esses estudos a partir da publicação dela, e aí vem vindo principalmente as mudanças de nomenclatura, que isso é muito importante, né? Nós temos, seguindo também, né, o pessoal, é sempre internacional, e dentro do serviço assistido por animais, os estudos, toda a base dele é sempre internacional, com uma instituição que é completa aqui no Brasil, no estado de São Paulo, e a gente sempre vai acompanhando eles nessas atualizações de termo. E aí agora, em 2024, bem no início de 2024, houve a mudança mais recente de nomenclatura, que antes era chamado de intervenções assistidas por animais. Dentro da intervenção assistida por animais existiam três itens, né? 3 metodologias, que era a terapia assistida por animais, a educação assistida por animais e a atividade assistida por animais. Terapia assistida por animais trabalha os cães e a área da saúde. Educação assistida, cães e educação, que é o nosso foco, a nossa área. Atividade assistida, ela pode ser mensurada ou não, pode ser o voluntariado, pode ser as visitas. Na mudança de nomenclatura, entendeu-se que os cães, eles não são terapeutas, eles são facilitadores. Exatamente. Eles são um instrumento para que seja melhorado o convívio ou aquilo que a gente está querendo melhorar, seja na saúde, na educação, numa visita. Então, quem é terapeuta é o profissional, quem é educador é o profissional. Sempre é obrigatório a gente ter uma pessoa que seja independente da área, mas que seja profissional e que tenha essa formação básica de serviços assistidos por animais e também de adestramento, para que possa estar de fato trabalhando dentro dessa área, independente se mensura resultados ou não. Isso é muito importante. Aí, com essa mudança da nomenclatura, então passou a ser serviços assistidos por animais, porque dentro dos serviços assistidos por animais, a gente pode englobar um trabalho gigantesco. Praticamente não tem limite, a gente tem que estudar, então, ter cães, conhecimento. só lembrando, né, muito importante, cães não são terapeutas, são facilitadores. Exatamente. Facilitadores dos profissionais que estão juntos. São isso. tutores, a gente aqui como professoras, psicopedagogas e outras, sim, psicólogos, tutores, mas os cães são facilitadores, eles não são terapeutas, lógico, né? Isso é um ser humano que são facilitadores. Isso, justamente para ficar bem claro essa parte que houve essa atualização de terminologias, né, da nomenclatura. Então passou a ser serviços assistidos para animais. A terapia assistida passou a ser agora tratamento assistido. A palavra, todo mundo, né, no início não gostou muito da palavra, porque tratamento parece que é uma coisa grave, mas é porque pode, dentro da área da saúde, pode englobar qualquer tipo de tratamento. Abrange, abre o leque mais. Porque a terapia assistida parece que é aquela coisa mais psicológica, só o psicólogo que pode atuar, o terapeuta ocupacional. E o tratamento, ele engloba tudo que é da área da saúde, né? A educação assistida, ela não mudou o nome, então a educação assistida continuou sendo educação assistida, porque isso é bem claro. Se a educação são professores, gestores, tudo da área da educação. E a atividade assistida passou a ser programa, né? Programa de apoio. Programa de apoio. Mas o sentido dele pode ser mensurado ou não. Então, qual que é a diferença de você simplesmente, né, ter o cão e levar para uma visita e trabalhar com ele? A mensuração de resultados. Então, essa que é a diferença, né? A gente também continua fazendo voluntariado, que a gente marca um dia numa casa de longa permanência, a gente leva a Frida e a Zoe para passar um período com
com o pessoal que reside lá, Exatamente. seja num hospital, seja numa ONG com crianças. A gente não está mensurando o resultado, a gente só está transmitindo uma energia boa que paira no ar quando a gente chega. Diferente do nosso trabalho, como o atendimento clínico, por exemplo, que a gente vai mensurar os resultados. A gente faz avaliação com os pais, Anamnese. com a criança, ou adolescente, adulto, enfim. E a gente, resultado. Exatamente. Cada atendimento a gente vai mensurar, a gente vai fazer as anotações, onde está sendo falho, aonde está evoluindo. E dentro da área da saúde, no tratamento assistido é a mesma coisa. Quem vai fazer as anotações é o profissional da saúde que está recebendo o atendido, né, o assistido e o cachorro, certo? Certíssimo. Então, dentro disso, por isso que o nosso é um trabalho, né, por isso que é o nosso trabalho, que a gente mensura resultados, a gente tem educação continuada todos os anos, o tempo todo a gente está se atualizando, e também um adestramento. Dentro disso tudo, eu também me formei como adestradora, então assim, a gente precisa estudar e entender como o ser humano se relaciona com os animais e como os animais se relacionam com o ser humano, né? Que a gente chama de convívio e interação humano-animal. Então isso é muito importante, a gente estar sempre na ponta da língua. Dentro desse encontro, dessa interação, eu friso que eu acho de suma importância a gente perguntar, observar, a gente estar anotando o feedback, o que aconteceu, como é que foi esse encontro, Exatamente. Foi interessante, qual que foi o lado positivo. De verdade é difícil ter lado negativo, porque nós respeitamos muito nossas cachorras, então Sim. Em cima disso elas vão para brincar enquanto a gente trabalha com o serviço, porque a partir do momento que nós forçamos elas a entrar numa clínica ou em qualquer outro lugar, numa escola, seja o local que a gente for trabalhar, se elas foram, assim, não ficam muito tranquilas elas lá, ou elas tiveram que ficar mais, porque tem um fator fisiológico, né? Tem que sair para fazer xixi e tal, elas não vão pedir, a gente tem que ter esse feeling, essa sensibilidade para poder levá-las, então nós respeitamos esse tempo e revezamos uma e a outra para assim tá não sobrecarregando de forma nenhuma, porque elas adoram sair com a gente, então elas estão passeando enquanto a gente está trabalhando. A partir do momento que se forçamos, aí elas não vão querer entrar no local, porque não foi legal para elas, nós não deixamos elas sozinhas, então assim, é muito legal mesmo. Dentro de tudo isso que a gente está mostrando para vocês, né, com estudos, mensuração de resultados, então nós sentimos firmeza de poder estar mostrando para vocês em primeira mão o método Nala. Exatamente. Né? O nome do nosso trabalho é Projeto Nala, né, que tem todo um significado, criamos um projeto, nós temos a nossa marca, né? Então hoje nós temos a total segurança para passar para vocês o nosso método, né? Então ele surgiu através de tudo isso que a gente falou para vocês, criamos a nossa marca, a nossa metodologia em cima de tudo que a gente estuda relacionado à educação, a educação especial, né? Então, ao comportamento canino, você como adestradora. Exatamente. Então, assim, nós nos especializamos nessas 3 vertentes, tanto educacional quanto o animal, né? E aí nós estamos hoje mostrando para vocês e para o mundo, né, como que funciona esse trabalho. Então, as nossas dificuldades são mesmo, está sendo em quebrar o tabu, né? Sobre esse nosso trabalho, por que é um trabalho e não um voluntariado, mas também não deixamos de ser voluntários, né? E esse tabu, por exemplo, né, de um cachorro bonitinho tal, faz com que muitas famílias se limitam e prefiram, né, mais um atendimento convencional. Então, qual que é o nosso diferencial dentro do método Nala? Trabalhar com o assistido, praticamente assim, tudo que a mãe natureza dá, né? Então a gente tem a natureza, a gente tem os animais e os inúmeros benefícios já são comprovados o tempo todo, né?
a gente está aí com as redes sociais que mostram o tempo todo o quanto essa interação humano-animal é positiva, né? Exatamente. Então, assim, a nossa maior dificuldade hoje, falando com vocês, é quebrar esse tabu de que nós estudamos muito, né? Não é uma coisa que a gente fala, vou pegar aqui, vou colocar junto ali e a gente vai querer fazer dinheiro com isso. Pelo contrário, nós estudamos muito e é para sempre o nosso estudo dentro da nossa área. E o financeiro, né? Por a gente precisar quebrar o tabu, então muitas portas acabam fechando, né? O financeiro é um pouco alto porque quem tem animal em casa só como pet sabe, né, que tem que ter uma dedicação para os pets que são são ser vivo, né? Precisam dos cuidados. E a gente tá nessa luta e chamando vocês para virem lutar com a gente e conhecer o nosso trabalho, né? Mas eu acho que a gente precisa de um suspense. Sim, a gente tem muito que conversar ainda, né? Então acho que por hoje, nessa aula, a gente já falou até demais. E aí, o que a gente vai fazer então nas próximas aulas? O que vai acontecer? Nas próximas aulas, então, nós vamos passar para vocês a parte prática, né? Não é um tipo de atividade que a gente pode ensinar online, mas nós vamos comprovar para vocês, né? O que a gente já está fazendo no nosso trabalho. Vai vir aí algumas histórias de superação, né? Alguns pais e assistidos que resolveram dar alguns depoimentos pra gente. Então, a gente vai segurar vocês aqui agora para a nossa próxima aula. Exatamente, iremos mostrar as boas práticas de nossas replicabilidades. Exatamente. Em vários lugares onde amam a Free-Zoe. Então agora a gente fica por aqui, né? Sim. Ficamos por aqui e esperamos vocês na nossa próxima aula. Um beijo. Tchau. E até lá.